Bom dia, meus amores e minhas amoras. Bem-vindos para mais uma aula jornada aqui no nosso universo encantado da astronomia. Agora é o seguinte, pessoal. Na aula de hoje a gente vai falar sobre um detalhe importantíssimo do nosso estudo dos astros, constelações, estrelas, planetas, galáxias e tudo mais. A gente vai falar sobre uma pergunta muito fundamental que todo mundo dessa área um dia vai ouvir. Cara, como você sabe que Kepler 22b, aquele planeta que está lá na PQP, é um planeta habitável, que tem oxigênio, tem água, está a uma distância legal de uma estrela? Como que a gente consegue então reunir tanta informação do que é feito uma estrela, do que é feito um planeta, sendo que a gente não consegue chegar lá? Então, galera, para astronomia, a gente começa com uma dúvida muito grande do que são feitas as coisas lá em cima e uma dúvida que vai seguir. Como que vocês sabem disso? Então, essa aula vai falar dessa técnica muito louca chamada, olha aí a palavra, espectroscopia. Espectro, galera, tem a ver com o espectro eletromagnético, que é uma parada muito louca das ondas e das físicas da vida. Vem comigo. Pessoal, a gente nunca foi numa estrela e a gente não pretende tão cedo ir para perto de uma. Estrelas, galera, são corpos massivos que têm uma atração gravitacional muito poderosa. Então, por exemplo, o nosso Sol tem uma gravidade tão poderosa que ele atrai até aqueles planetas lá no final do nosso sistema solar. Inclusive, os planetas que são atraídos pelo Sol são os que compõem, por classificação, o Sistema Solar. Pessoal, então a gente nunca foi numa estrela e a gente não consegue fazer nada perto de uma estrela em laboratório. Mas nos nossos estudos de cosmologia, eu já troquei uma ideia para vocês que quase todos os elementos da tabela periódica, principalmente os 88 naturais, eles são cozinhados no coração das estrelas. Então a gente sabe do que é feito uma estrela sem a gente nunca ter pisado, já mandamos umas coisas perto, já derrubamos algumas coisas dentro, de uma estrela. O segredo por trás de tudo, galera, é a espectroscopia, então. Vocês vão ver essa imagem aí. Essa imagem aí eu peguei que é a capa do álbum e contra-álbum do Pink Floyd. O álbum chama Dark Side of the Moon. Dê uma olhada, dê uma pesquisada no YouTube sobre esse álbum e ouçam a recomendação do professor. Ó, esse palavrão espectroscopia, então, traduz espectro eletromagnético, que são ondas que foram emitidas por alguma fonte. No nosso caso, a fonte que está emitindo essas ondas são as estrelas. Então, galera, a espectroscopia, nós segura essas ondas, nós recebe essas ondas mandadas pelos confins do espaço. Olha que loucura! Onda eletromagnética, galera, é um tipo de onda que consegue se propagar na ausência de matéria. Ela se propaga pelo espaço sideral e chega lá das estrelas e dos corpos muito distantes até nós outros. Então, galera, vamos seguir. Pessoal, como muita coisa na física, quem começa com esses barulhos aí do espectro eletromagnético, muito numa forma primitiva, a gente fala que é o Sir Isaac Newton, aquele cara das três grandes leis da física. Beleza? Só que esse estudo aí, pessoal, da luz que ele fez é paralelo. Seguinte, ó. Ele deixava penetrar por um buraquinho lá na parede a luz do sol. A luz do sol, galera, a gente fala que é luz branca, apesar de ela conter ultravioleta A, B e C. Mas, majoritariamente, é luz branca. E olha que loucura, mano. Quando a luz branca bate nos vidros num certo ângulo muito louco, essa luz branca ela é quebrada em várias cores. Nós da ciência gosta de falar que ela é decomposta. Então, galera, existem vários tipos de onda. As cores que nós, seres humanos, enxergamos são ondas num comprimento que a gente chama de espectro visível. Então é o seguinte, ó, a luz branca é a junção de todas essas cores. Quando essa luz branca entra num prisma de vidro, ela é desacelerada. A luz vermelha
tem uma certa velocidade de propagação de onda, a luz azul outra, a luz violeta outra. Então essas cores são separadas, porque as velocidades delas sofrem uma quebra quando elas são decompostas. E aí, galera, a gente consegue separar o arco-íris, que a gente brinca, fala que tem todas as cores visíveis aos nossos olhos humanos. Então é o seguinte, a luz vai ser decomposta em várias cores, como Newton colocou lá no século 18 aí, não sei se eu estou certo nesse número. Eles podem ser combinadas através de um segundo prisma, como eu mostrei no slide anterior. Então, um prisma assim decompõe a nossa luz e um prisma assim junta ela de novo. Então, chega a luz toda branca, é quebrada em várias cores e nesse prisma ela é juntada em várias cores. Dá uma olhada no slide anterior para você ver esse fenômeno. Então, galera, pouco tempo depois, olha que loucura, teve um cara que descobriu que além de todas essas cores que a gente enxerga, existem umas coisas, umas ondas, que a gente não enxerga. Essas ondas, galera, beiram a nossa visão no espectro eletromagnético, aguardem um slide, lá no ultravioleta e no infravermelho. Quem descobriu isso aí foi o William Herschel, que a gente fala que é um dos pais da fotografia e do estudo de luzes aqui modernos, na verdade. Galera, então, ó, depois do nosso William Herschel, que ele percebeu que existia uma luz, cara, como que ele fez para descobrir que existia essa luz que a gente não via? O cara pegou o arco-íris ali no nosso espectro, cara, aqui da parte mais escura até essa outra parte mais escura aqui, que vocês estão vendo no slide. Aí ele botou um termômetro em cada lugar. Então tinha um termômetro aqui nessa luz, tinha outro termômetro aqui nessa luz e um outro termômetro nessa luz. Então, mano, ele emitiu quanto que cada luz mudava a temperatura dos termômetros. E aí, saca a loucura, mano. O acidente, o mandrake da ciência. Aqui, galera, nessa parte, ele colocou um termômetro para servir de grupo de controle, só para medir a temperatura do ambiente. E aí ele anotava num caderninho ao longo dos dias o termômetro que estava marcando mais para a esquerda, o mais para o meio e o mais para a direita desse arco-íris aberto. E aí, cara, olha que loucura! O termômetro que estava mais na ponta, mais na direita, era o que estava marcando as maiores temperaturas. Mano, como assim? O termômetro que não está em nenhuma luz, que a gente vê, estava marcando a maior temperatura. Aí que ele se ligou que existem cores, que existem ondas, desculpa, não são cores, são ondas, que os nossos meros olhos humanos não captam. Pessoal, depois passou-se um tempo ali no começo do século XIX e apareceu Thomas Young, um dos caras que estavam envolvidos no cálculo da velocidade da luz, com mais um truta, a prova empírica da luz, a quebra do paradigma da luz e do éter, outra história, outro papo. E ele demonstrou, galera, que a luz ela pode ser quebrada em forma de onda. E aí a gente se ligou, pessoal, que a luz é uma onda e a luz é uma partícula. A luz são duas coisas em uma. Para isso, eu sugiro muito para vocês, dá um Google e manda para a gente uma atividade, uma pesquisa sobre o experimento da dupla fenda. Eu realmente recomendo para vocês darem uma olhada no vídeo do Dr. Quanta, beleza? Então, galera, ele calculou que essas luzes, essas ondas de luz, elas têm comprimentos, aquele lambda que a gente estuda, vem lamber farofa, a velocidade da propagação da onda é igual lambda, comprimento de onda, distância entre duas cristas consecutivas, vezes a frequência dessa onda. Então, pessoal, a gente se ligou que o comprimento de onda, medido em nanômetros, vezes 10 a menos 9, um bilionésimo, ele varia de 428 nanômetros a 675 nanômetros. Então a gente sabe exatamente como que é o formato de cada uma dessas ondinhas de cor, beleza? E aí chegou um outro cara, Wollaston. E aí ele descobriu, galera, que quando a gente pega a luz do espectro solar, se a gente divide ela nos vidros muito bom, a gente vai ver, olha esse desenho que está aqui embaixo, que ela tem uns risquinhos escuros, cara. Então não é 100% arco-íris. Essa luz super bem dividida por uns vidros super bem feitos
tem umas falhas preta. Galera, o Fraunhofer é um cara lá da Bavária. Bavária é o país que melhor fazia vidro naquela época. Era segredo protegido pelo governo. O Fraunhofer, galera, ele fez uma pesquisa e ele identificou 700 linhas escuras em elementos químicos. É isso, galera. Cada elemento químico, quando a gente esbarra uma certa luz nele, ele libera um pedaço dessa franja de cor. Então, cada elemento químico tem uma marcação, um risco preto, que nem vocês estão vendo aqui nessa imagem, que é uma interferência. Então, a luz branca, ou uma emissão fotônica, que a gente pode estudar um pouco depois, ela bate nesses elementos e aí some esses pedacinhos. Os pedacinhos que somem, galera, são as coisas que a gente consegue saber que tem em outros planetas. Os nossos telescópios, eles captam essa luz, a gente abre essa franja bonita e colorida e a gente vê esses risquinhos que estão faltando. A gente compara com os risquinhos da nossa atmosfera, da luz do Sol, e a gente filtra quais risquinhos faltam e a gente sabe por causa disso, por causa desse espectro, quais são os elementos que tem nos planetas e estrelas. Isso foi brilhante, galera. Brilhante. Se vocês quiserem ver, pessoal, essa energia de onda ela é quantizada. Então, ela tem níveis de energia muito específicos. E a gente consegue separar e usar esses níveis de energia. E isso é a base de estudos de vários campos da física, principalmente na moderna. Beleza? Então, cada comprimento de onda, cada cor, cada espectro eletromagnético, cada pedaço do espectro, tem uma energia, uma frequência, um comprimento de onda associado a ele. E aqui a gente consegue ver umas aplicações na ponta da tabela. Ressonância magnética nuclear, tipo para enxergar dentro do nosso corpo, achar uns tumores, essas fitas. Ressonância paramagnética, espectroscopia de micro-ondas, é o estudo desse tipo de onda, infravermelho, ultravioleta, raio-x e um pouco mais. Bicho, sente essa brisa. Tudo que a gente falou, que é o espectro visível, é só esse negocinho colorido, galera, mais ou menos aqui, ó, que é o que a gente consegue enxergar com o nosso olho. Só que como vocês podem ver, tem muita coisa para os dois lados do espectro visível. Aqui, pessoal, a gente está classificando esse gráfico muito louco pelo tamanho da onda, pelo comprimento da onda. Então eu quero que vocês tomem cuidado com o seguinte, ó. É importante a gente saber se essa onda penetra ou não na nossa atmosfera. Cada camada da nossa atmosfera ela é feita de uma certa composição de moléculas químicas, bem estabelecidas lá. Tipo uma camada cheia de O3, umas que tem mais gás carbônico, umas que tem monóxido, umas que tem oxigênio, nitrogênio e por aí vai. Então é o seguinte, essas ondas têm que passar por todas essas bolhufas, todos esses gases que estão acima da gente. Então eu quero saber, ó, essa onda, ela penetra na nossa atmosfera? A onda de rádio penetra, a micro-ondas não penetra, o nosso infravermelho já consegue penetrar, a radiação solar que chega na gente em grande parte é infravermelho, que é por isso que o termômetro esquentava, o ultravioleta penetra em partes, não penetra em partes, beleza? E o resto, raio-x, raio gama, isso aí é uma radiação muito nociva. E graças à nossa heliosfera, um campo de força que o Sol faz nos planetas mais internos, esses tipos de raio muito fortes, com muita frequência, ondinha muito fina, não chega na gente. Então a gente está protegido desses raios. Tudo bem, ó. Os tipos de radiação, galera, são radiação de rádio, onda eletromagnética do comprimento de rádio. Olha o tamanho dessa fita, 10 elevado ao cubo. 1, 2, 3 zeros. São ondas quilométricas. Então, mano, a distância entre duas cristas dela é quilômetros. Depois, ó, frequência, galera. Frequência dessa onda é medida em hertz, beleza? Tipo dividido por segundo. Segundo elevado a menos 1. Então, galera, quanto maior a frequência da onda, mais perigosa ela pode ser pra gente. Beleza? Então, ó, 10 a quarta é uma onda gigantesca, de boa, e ela não carrega tanta temperatura.
Essa parte aí da temperatura, pessoal, a gente pode ignorar um pouco, que é um estudo um pouco mais minucioso. Vamos pegar os dados mais de cima, ó. Depois, as ondas que afetam os seres humanos estão ali no espectro do micro-ondas, já começa a ter interação com a gente. Micro-ondas, galera, olha o tamanho dessa onda, 10 a menos 2. Essa onda tem 1 centímetro entre uma crista e outra. A primeira tinha quilômetros, essa tem centímetros. Então é outro tipo de onda. Essa onda já começa a englobar o infravermelho, que é inclusive o calor que o nosso corpo emite, galera. A gente emite onda eletromagnética infravermelha. Depois, pessoal, então esse infravermelho já é um negócio muito menor, 10 a menos 5. Depois da vírgula, 1, 2, 3, 4 zeros e um 1. Depois, luz visível, afeta protozoário, galera. Já ouviu falar que tem que deixar uns bagulho pegar sol? Que o sol mata umas paradas e tal? Então, esses negócios aí, esses protozoários, eles são de um tamanho que é afetado por essa onda. Entendeu? Então, o negócio que capta a onda tem que ser feito para cada onda. A gente é muito minucioso nesse tipo de parada. Beleza? E aí, galera, já vem umas ondas mais poderosas, o ultravioleta. Cara, o ultravioleta, ele consegue bater numa molécula de ozônio, O3, e arrebentar ela numa molécula de oxigênio, O2, e ainda soltar mais um. Então, tudo que é exposto a muito ultravioleta começa a se desgastar, começa a quebrar, começa a reagir quimicamente. E depois, galera, raio gama, isso aí a gente não se preocupa tão perto daqui. Como eu disse, eles são presos pela heliosfera. Mas alguns fenômenos cósmicos, supernovas, junções de buracos negros, às vezes, liberam esse tipo de onda eletromagnética. Então, galera, o espectro é enorme e cada um deles afeta uma parte da nossa matéria. E cada um desses espectros a gente colhe através de alguns instrumentos de observação, telescópios, radiotelescópios, telescópios espaciais como Hubble, pegam muitos desses comprimentos de onda. Beleza? Bom, galera, aí eu quebrei mais bonitinho, então, só esse pedacinho do espectro aqui já está com mais dados essa imagem. Eu quebrei ele exatamente aonde começa o ultravioleta e o infravermelho. Como você vê, então, o ultravioleta, essa luz que é invisível para a gente, mas queima a gente, principalmente o UVC, ela é de 400 nanômetros, beleza? Quer dizer que é uma onda muito pequena. Já o infravermelho é uma onda maior. Então, olha que loucura. Essa onda menorzinha aqui para a esquerda, ela carrega mais energia. Essa infravermelho, que é uma ondona grandona, ela carrega menos energia, beleza? Então, galera, luz visível, arco-íris já foi comentado com vocês. E o infravermelho e o ultravioleta a gente já não vê. Só que olha que massa, cara. Tem um bicho lá no fundo do mar chamado lagosta boxeadora. Pá, pá, pá! Essa lagosta, galera, ela tem uns olhos muito especiais que enxergam, inclusive, a gente não sabe como, né? Mas o espectro ultravioleta e o espectro infravermelho. Tem mais uns par de criatura aí, poucas, que conseguem enxergar muito melhor que os nossos olhos humanos. Então, galera, as estrelas elas emitem vários comprimentos de onda. Está acontecendo uns par de reação lá, umas reações nucleares dentro das estrelas, coisas sofrendo fusão nuclear, estrelas batendo, muitos fenômenos que liberam muita energia. Então, como que a gente pega essas ondas, pessoal? É o seguinte, quando a energia aqui, ó, na absorção, ela bate num elemento, os elétrons, galera, das órbitas desse elemento, eles ficam excitados. E aí eles pulam para uma órbita mais externa. Só que lá nessa órbita mais externa, ele não está confortável. Ele está num nível excitado. É essa palavra que a gente usa mesmo. E aí uma bela hora ele cansa de estar lá fora do lugarzinho de conforto dele e ele volta para a camada original dele. Quando ele volta para essa camada, ele gospe essa onda eletromagnética. Então ele absorve um tipo de energia e ele gospe, quem sabe, um outro tipo de energia mais ou menos da mesma frequência? Não sei, isso são detalhes a mais. Tudo isso, galera, a gente explica para vocês aqui no ensino médio com o modelo do átomo de Bohr. Não é o melhor modelo atômico, mas é o mais didático para o nível que a gente está trabalhando, beleza? Então, essas análises dos espectros estelares, do espectro eletromagnético das estrelas,
permite a gente saber tudo o que está acontecendo por lá. E até prever alguns fenômenos. Porque as energias, as ondas que vêm, dependendo do que está acontecendo, são levemente diferentes. Pessoal, então, esse gráfico aí já está falando muito legal para a gente. O fóton, que está aí, pessoal, peguei num site português Portugal. O fóton, galera, é uma partícula de luz. E ele é um dos que mais excitam os nossos elétrons aí. Então, ele fica excitado, pula para uma camada mais externa, e quando ele volta para a camada dele, ele emite onda eletromagnética. Um bagulho radioativo, um elemento radioativo, é um negócio que é meio instável, os elétrons nunca estão muito bem, muito confortável, e os elétrons ficam tudo pulando camada. Pula camada, volta camada, pula camada, volta camada, pula camada, volta camada. E aí sai um monte de ondinha eletromagnética. E essas ondinhas eletromagnéticas, radiações alfa, beta e gama, podem acertar a gente e causar problema, beleza? Galera, um comprimento de onda do ultravioleta para cima, se a gente ficar tomando muito na pele, câncer de pele, cara, é isso. A gente passa protetor, a gente não sai no sol muito forte, porque uma onda ultravioleta interage com a nossa matéria. Sacaram? E aí, pessoal, só para vocês acharem que eu não estou mentindo aí, vou mostrar umas provas científicas bonitonas, eu peguei os espectros de alguns elementos aí para a gente comparar e caracterizar. Então, cada elemento químico tem um espectro diferente, beleza? Então, cada elemento vai ser essa peneira que vai segurar certas ondas desse espectro eletromagnético, beleza? Então, quando a gente estuda o espectro estelar, a gente vai ver essas várias falhas, esses vários riscos diferentes causados pela presença de elementos, seja na atmosfera de um planeta lá na PQP, seja numa estrela que está emitindo quase diretamente para a gente ou batendo com outras estrelas. A gente filtra tudo. Então, ó, aqui, pessoal, a gente vê o espectro do alumínio. Essas são as linhas mais claras, que no caso eram as pretas lá, que é o que está batendo de frente. O espectro do cálcio, o espectro do carbono, hélio e hidrogênio. Então, se a gente olha para uma estrela, a gente vai ver, ó, todas as linhas desses 1, 2, 3, 4, 5 caras juntas. Então, através desse espectro aqui último, depois do tracejado, tudo misturado, a gente sabe quais coisas tem nas camadas mais externas dessas estrelas ou atmosferas de planeta. A gente vê esse espectro da estrela aqui e a gente faz essa decomposição. Essa é a loucura, galera. Esse é o segredo da nossa visão além do alcance. Bom, galera, só para fechar essa aula, então, muito louca, muito esclarecedora, eu espero, a atividade da nossa semana, da nossa eletiva Ao Infinito e Além. Galera, eu quero que vocês façam uma pesquisa aí de boa, tentem levantar uma bibliografia legal, coloquem a bibliografia que vocês pesquisaram, inclusive, isso vai ser muito útil. Eu quero uma pesquisa sobre telescópios, observatórios, esse tipo de coisa de ver estrela. Procurem sobre telescópios, radiotelescópios, procurem sobre o telescópio Hubble, que a gente colocou para fora da Terra. Pesquisa por que a gente teve que se dar o trabalho, pensa bem no tema dessa aula, de colocar um telescópio lá fora do planeta Terra. Beleza? Essas atividades, então, por favor, mandem por e-mail, mandem por WhatsApp. Beleza? Então, galera, era isso a loucura dessa semana e na próximo roteiro a gente já vai conversar sobre o fechamento da nossa eletiva, onde passaremos a bola para vocês. Beleza? Então, galera, ficamos por aqui. Até a próxima rodada. Beijo do gordo.